Existe um conceito religioso bastante famoso que diz que nós temos que temer a Deus. Hoje nós vamos entender o que isso significa do ponto de vista cabalístico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vait Hanan, hoje focando nos parágrafos 67 e 68 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bem, o Zohar explica para nós que existem dois aspectos de temer a Deus, ou duas maneiras de temer a Deus. Uma delas que é global, que é coletiva, externa, vamos chamar assim, e uma delas que é individual, particular. E aí o Zohar diz o seguinte: a maneira global de temer a Deus, a maneira coletiva de temer a Deus, que é, digamos, eu no mundo, tá? É quando eu realmente temo no sentido de ter medo de Deus, no sentido de eu tenho medo de ser punido por Deus. Então, as pessoas que têm esse aspecto de temor a Deus, elas tentam não se desviar do caminho, elas tentam seguir os caminhos corretos, porque elas têm medo de eventualmente serem punidas. São pessoas que sabem que o nosso mundo funciona, e a Kabbalah corrobora assim, do jeito que, se eu faço algo errado, eu posso ser punido, e se eu faço algo certo, eu posso ser recompensado. Então, as pessoas têm essa noção, elas têm esse temor a Deus. Quando isso acontece, o Zohar também diz que essas pessoas cumprem o versículo que diz que nós temos que reverenciar o santuário de Deus. Num sentido literal, o que significa reverenciar o santuário? Era o tabernáculo, né, onde Moisés criou lá no deserto. Mas o Zohar fala que o santuário é mais do que isso, porque o mundo inteiro é, de certo modo, morada de Deus. Então, se eu estou preocupado com os meus caminhos e não desviar dos meus caminhos, eu estou reverenciando esse santuário de Deus. Eu estou tratando as pessoas da maneira correta, eu estou lidando com o mundo da maneira correta, com a natureza, com as criaturas, então eu estou respeitando o santuário de Deus. Tudo isso é o temer no primeiro aspecto, né, o aspecto global. No aspecto particular, e aí pode parecer um pequeno paradoxo, o temor a Deus é obtido quando eu sigo o que Deus pede por amar a Deus. Então, por que parece um paradoxo? Porque é um temor que vem do amor, né? Então, nesse caso, não é algo negativo como eu ter medo de ser punido, né? Não é algo como, olha, eu estou fazendo porque eu não quero receber consequências negativas. Pelo contrário, eu estou fazendo as coisas que eu faço, eu sigo o caminho que eu sigo porque eu amo a Deus. E eu acredito que Deus gosta de certas coisas e não gosta de outras. Então, assim como nós temos relações de afeto, e quando a gente gosta de alguém, a gente tenta fazer o que a pessoa gosta, né? E não fazer o que essa pessoa desgosta ou deixa ela desgostosa, assim é a mesma coisa com Deus. Então, nesse segundo caso, eu não estaria, de novo, repito, agindo por negatividade, por medo de punição, certo? Mas eu estou temendo a Deus porque eu amo a Deus. E esse aspecto, o Zohar acaba concluindo, ele diz que é mais importante do que o temor global. Claro, os dois é legal a gente ter, afinal são dois aspectos importantes no nosso serviço a Deus, mas se fosse para escolher um, né, entre temer a Deus e no sentido de ter medo para não ser punido, ou temer a Deus no sentido de amar a Ele e fazer o que Ele gosta, esse segundo aspecto é considerado maior e mais elevado na Kabbalah. Um bom dia a todos e tudo de bom.